Olá, sejam bem-vindos ao Pode Inovar, o podcast do Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciências e Meio Ambiente. Hoje nós temos a satisfação em receber o professor Dr. Hernani Brazão e o nosso convidado especial, o professor Gilmar Vanzeler Siqueira. Hoje nós vamos conhecer melhor o PPGGRD, o Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia. Professores, sejam bem-vindos. Obrigado, Pedro. Professor Hernani, o que é o PPGGRD? Boa tarde, Pedro, professor Gilmar. O PPGGRD, ele é um programa que ele surgiu há uma década atrás. Ele é um programa que ele surgiu a partir de uma demanda induzida da CAPES. Então, a CAPES, nessa altura, em 2016, ela pretendia que fosse criado pelo menos um curso de pós-graduação a nível de mestrado, estrito sensu, em cada região do Brasil, na área de riscos e desastres naturais, em cada região do Brasil. Então, a Universidade Federal do Pará, então, foi consultada se poderia criar este curso aqui na UFPA. E, então, nós resolvemos apostar nesse curso, porque é um curso em que nós sabemos que está muito em evidência essa questão dos desastres naturais que estão relacionados principalmente com mudanças climáticas e tudo mais. Então, nós vimos uma boa oportunidade e um momento bom para que fosse criado isso. Então, nós decidimos apostar nesse curso e, então, foi criado a partir de uma resolução de 17 de março de 2016. Com essa resolução, foi criado, então, o nosso programa de pós-graduação em riscos e desastres naturais na Amazônia. E, no nosso caso, para a região amazônica, no caso da região norte, nós voltamos o nosso foco para os desastres naturais com relação aos sistemas atmosféricos, hidrológicos, enfim, que resultam em desastres naturais, mas para a Amazônia. Então, no nosso caso, da região amazônica, nós estamos voltados aí para estudos que têm relação com os sistemas produtores de tempo severo na Amazônia. Então, assim nasceu o nosso programa de pós-graduação, que está fazendo agora 10 anos. Ele fez, na verdade, agora em 17 de março, de 10 anos. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, professor, pela sua vida aqui no nosso grupo de pesquisa, do nosso podcast. Finalidade do nosso podcast é divulgar a academia, principalmente para a região amazônica e para o resto do Brasil, né? Nós temos alguma dificuldade, nós que somos acadêmicos, né, trabalhamos muito com a pesquisa, temos alguma dificuldade, às vezes, de extrapolar os muros da universidade e mostrar para a comunidade, para os governos, para os órgãos públicos, órgãos gestores, do que a gente produz na Universidade Federal do Pará. Mesmo porque a universidade ela é muito grande, ela é muito cosmopolita, ela tem uma interação muito grande entre os grupos de pesquisa. Então, a gente precisa divulgar mais esse trabalho todo para a sociedade de modo geral. E aqui, voltando aqui ao que o professor Hernani, nosso grande coordenador do programa aqui, a Amazônia, apesar que ela é uma região muito grande, mas ela é muito frágil, não é isso? Ela tem uma vulnerabilidade grande. Então, o programa em si, o PPGRD, eu faço parte do programa, sou professor permanente lá, ele tem uma missão muito grande, formar profissional, subsidiar recursos humanos para a sociedade, e esses recursos humanos eles têm que colocar para desenvolver projetos de vulnerabilidade, projetos de previsões. Então, o programa ele tem um corpo docente muito plotado dentro do contexto acadêmico, profissional, porque o nosso programa é profissional, e a gente está apostando muito nesse processo de divulgação. Então, a ideia central nossa aqui é mostrar o programa para as comunidades, mostrar o programa para o governo, mostrar o programa para a sociedade e dar uma resposta para qualquer processo intempérico que precisa ser estudado e precisa ser entendido para fazer previsibilidade, colocar o profissional para trabalhar, dar uma resposta boa para a sociedade. De modo geral, é isso. E, nesse sentido, qual seria a principal finalidade do programa? O nosso programa tem como principal finalidade, na verdade, é formar profissionais capacitados para atuar na área de desastres naturais. Então, nosso propósito é fazer com que esse profissional ele tenha a habilidade de tomar decisões, a partir do conhecimento adquirido aqui na academia, tomar decisões
criar protocolos, enfim, uma série de coisas que ele pode desenvolver aqui na academia, que para colocar isso em prática quando estiver diante de uma situação, de um evento extremo que causou um desastre natural. Então, esse profissional, ele com a formação que ele adquire aqui conosco, aqui nós temos diversos professores com diversas expertises na área de riscos e desastres, e esse profissional ele deve, então, agregar todos esses conhecimentos e colocá-lo em prática. E o nosso objetivo é fazer com que esse profissional ele tenha autonomia, capacidade de atuar sabendo o que está fazendo e de forma a resolver o problema daquela comunidade atingida. Saber o que fazer e não ficar... porque se nós não tivermos pessoas com formação nessa área, as pessoas ficam, diante de um desastre, as pessoas ficam desorientadas, não sabem o que fazer. Então, é necessário que tenha gente realmente com conhecimento específico sobre isso, para que esse pessoal capacitado saiba orientar a sociedade, a comunidade, naquele momento, do que fazer, mas não de maneira atabalhoada. Fazer de maneira organizada, conhecer o que se faz diante de... Exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de uma situação de incêndios florestais, porque nós atuamos em diversas áreas de desastres naturais. Incêndios florestais é uma delas. Então, diante de uma situação de um incêndio florestal muito grande, o que se deve fazer, o que a população tem que saber fazer? A população em si, ela espera que tenha liderança para isso. Quem é que vai estar na frente dessa liderança? Pessoas capacitadas. E é o que nós nos propomos a fazer aqui, é capacitar essas pessoas. Então, diante de uma situação dessa, por exemplo, de incêndios florestais, é necessário se tomar decisões, mas tomar decisões de maneira correta e passo a passo, e não de maneira atabalhoada. Então, tem que se conhecer rotas de fuga, tem que se conhecer o que se fazer em relação às pessoas atingidas, o que se fazer em relação ao combate, mas de maneira que seja ordenada. E isso se faz através de quê? Através, às vezes, de um protocolo de ação diante daquela situação. Então, o protocolo de ação é um dos produtos técnicos. Tá? Na verdade, os nossos egressos, todos eles, para que eles adquiram o título deles de mestre, eles precisam, além da dissertação escrita que eles vão ter que fazer, igual a uma dissertação de um mestrado acadêmico, o mestrado profissional, além disso, ele também exige que seja entregue um produto técnico. O produto técnico é aquela ferramenta que tem uso efetivo. Para atuar diante de uma situação. Então, o exemplo do protocolo que eu falei seria um dos produtos técnicos. Ou seja, aquele estudante, ele desenvolveu, por exemplo, um protocolo de ação para atuar diante de uma situação de incêndio florestal. Ou um protocolo de ação para atuar diante de um rompimento de barragem, por exemplo. Então, o que se fazer numa situação de rompimento de barragem? Aí você tem que entrar com passo a passo e não fazer as coisas de maneira desorganizada. Então, este é o principal objetivo do nosso programa: formar profissionais capacitados de tal forma que ele saia daqui com conhecimento e capacidade de tomar decisões e oferecer para a sociedade um serviço. Quando a gente ouve, falando sobre desastres naturais, a gente sempre lembra da Defesa Civil. O PPG-GRD, qual é a relação dele com a Defesa Civil? O pessoal da Defesa Civil, a boa parte deles entram em todos os processos seletivos que nós já fizemos. Nesses 10 anos, nós já fizemos 10 processos seletivos. Então, no caso do PPG-GRD, nós atuamos junto à Defesa Civil, até agora, na formação de parte dos profissionais de lá. A nossa intenção futura é de uma parceria de tal maneira que nós possamos oferecer a eles turmas específicas para que eles venham a se formar aqui dentro da faculdade, da universidade, formar turmas específicas do pessoal da Defesa Civil. Mas, por enquanto, o que está acontecendo eles estão se submetendo ao processo seletivo em concorrência ampla, ou seja, eles concorrem com todo o pessoal que está aí. Então, eles concorrem com o pessoal das engenharias, da área de humanas, civil, a área também de saúde, enfim. Mas eles concorrem de uma maneira igual, ou seja, não há até agora uma turma específica para eles, porque ainda não se fechou um convênio nesse sentido. Mas a nossa parceria com eles é nesse sentido. Nós já formamos, ao longo desses 10 anos aí,
diversos profissionais da Defesa Civil. E esses profissionais formados aqui conosco, eles têm atuado aí fora, levando o conhecimento adquirido aqui dentro da academia e colocando em prática, às vezes, os produtos que eles geraram aqui dentro. Diversos profissionais, ex-orientados meus, orientado do professor Gilmar, eles colocam em prática, às vezes, os produtos que eles geraram aqui dentro da academia, com orientação, logicamente, dos professores aí. É isso. E essa especificidade desse pseudo-convênio ainda que a gente não conseguiu fazer, mas a gente está correndo atrás, ela é extremamente importante para o ambiente de gestão do Estado. Porque, por exemplo, um Estado, um órgão da Defesa Civil, algum grupo gestor, ele se interessa de formar uma turma específica, por exemplo, 20 profissionais, ele vai ter um arcabouço muito melhor delineado para a sociedade. Porque o que acontece aqui no nosso programa é que a gente recebe 2, 3, 4 da Defesa Civil. Mas se a gente trabalhar com uma quantidade de massa de pessoas muito melhor, a gente consegue delinear até melhor os tipos de pesquisa que eles vão fazer. Aí a gente vai formar um profissional específico na hidrologia, que seja da Defesa Civil, vai formar um profissional específico na área de meteorologia, que trabalha muito bem com os processos de precipitações, ele pode formar uma pessoa da área da química, que trabalha muito bem com a área da química ambiental, e assim sucessivamente. Pode formar até uma pessoa da Defesa Civil que seja administrador, né? Que ele consiga administrar os POP, os programas, os procedimentos operacionais padrões que já existem na Defesa Civil. Então, a ideia do programa, Kézia, é que no futuro a gente consiga, né, fazer parcerias mais específicas. É que eu sempre coloco. A universidade, ela tem uma missão, formar recursos humanos. Então, 90% das pesquisas que são feitas no Brasil, elas são vinculadas às instituições públicas federais, às IFES, né, que é o nosso caso. Mas a gente não consegue, às vezes, extrapolar esse contexto para a sociedade. Porque nós somos muito acadêmicos, a cabeça nossa é muito academia, nós somos muito de fazer as coisas academicamente. Mas a gente precisa, hoje em dia, com as mudanças, né, dos contextos, com as mudanças das condições climáticas, somente que é representativa da região amazônica, a gente precisa ter os órgãos muito bem aparelhados do ponto de vista profissional e base metodológica, concorda? Sim. Então, a academia como um todo, ela é extremamente importante para dar essa base metodológica. Então, o nosso programa, o objetivo daqui no nosso podcast é mostrar o nosso programa para a comunidade, para o interesse público, para aquele gestor se interessar em investir no seu recurso humano, né? Ou seja, seria uma extrapolação da nossa missão já. Então, a gente está colocando isso para a sociedade, e é importante. Se a gente for olhar a Universidade Federal do Pará em termo regional, a Universidade Federal do Pará ela é muito forte em termo amazônico. Ela é a maior universidade da região norte do Brasil. Só em termos de estudantes, nós temos mais de 50 mil estudantes que rodam na universidade. É uma das universidades com o maior grupo de estudantes que nós temos no Brasil. E a gente precisa melhorar muito esse recurso humano. Então, em termos de alunado, a gente está trabalhando bem, mas a gente precisa extrapolar esse produto para a sociedade. Então, o PPGGRD está disposto a fazer parcerias tanto com instituições, quanto secretarias e até mesmo com a Defesa Civil para poder trazer esse... Tranquilo, a gente está disposto, nós temos estrutura, temos um corpo docente muito bem qualificado, extremamente heterogêneo, né, com cada professor com a sua expertise, tá? E o nosso programa ele tem suporte, dá para fazer parceria, né? Tem condições de formar excelente pessoas profissionais com recursos humanos bem elevados. Nós estamos aí para trabalhar em conjunto. Professor Gilmar, qual é o diferencial do mestrado profissional nessa área? Olha, Kézia, é assim, como o professor Hernani, ele já pincelou. O mestrado profissional, ele é uma demanda nova no Brasil. O primeiro mestrado profissional que surgiu no Brasil foi na década de 90, foi na Universidade da Unicamp. Né? Foi o primeiro profissional que surgiu. Estou achando que foi o primeiro mestrado profissional que surgiu. Aqui na Universidade Federal do Pará, os dados eu não tenho, mas eu tenho quase certeza que a universidade deve ter em torno de 30 a 35 mestrados profissionais. Cada um na sua expertise. O grande quê do mestrado profissional é você formar um profissional
né, de qualquer área, qualquer métier, né, qualquer área que ele tenha, mas ele tem que ter um caráter extremamente profissional. Por exemplo, o mestrado acadêmico, ele se baseia muito nas atividades teóricas, né? Ele tem todo o contexto teórico para você trabalhar dentro do contexto da sua dissertação ou da sua tese de doutorado. O mestrado profissional, ele tem que ter um produto técnico. O mestrado profissional, a grande temática, ele tem que ser geralmente a rotina que aquele profissional está atuando. Se ele trabalha na defesa civil, que ele traga um tema da defesa civil, mostre para o seu orientador e contextualize ele, cruze as partes e ele consiga desenvolver. Então, o mestrado profissional é assim, ele precisa da academia para poder fazer o procedimento metodológico, isso a gente vai fugir, mas ele é um trabalho de aplicabilidade. Ele tem que ter um retorno para a sociedade. Mesmo porque no quadriênio, quando nós somos jogados pela CAPES, a gente precisa mostrar nosso produto técnico. E todos os produtos técnicos, ele precisa subsidiar o contexto para a comunidade. Entendeu? Então, o mestrado acadêmico é aquele mestrado que você contextualiza, pega os tratados, pega as bases teóricas, pega todo o contexto. O mestrado profissional precisa disso e mais da aplicabilidade. Concorda, professor? Com certeza. Uma das coisas que eu vejo no mestrado profissional, quer dizer, em termos assim de vantagem, é que, primeiro, que a gente atende profissionais que trabalham. Eles precisam trabalhar e não têm o dia todo disponível. Então, nós oferecemos isso, então, a parte de cumprimento de créditos pela parte noturna. Então, os créditos dos nossos alunos, eles fazem isso na parte noturna. E por conta de trabalhar. E, por outro lado, também, o que eu vejo no mestrado profissional é que ele é um tipo de mestrado que ele oferece efetivamente para a sociedade um produto que venha a ser útil. Porque, se você vê fora dos muros da universidade, como é que elas enxergam a universidade? Elas querem que venha de dentro da universidade algumas soluções para os problemas do dia a dia. Então, a sociedade, eu acho que ela espera isso, que saia de lá, através de pesquisa, através de conhecimento, soluções para diversas áreas. Então, a gente tem diversos problemas aí em cada cidade, né? E o nosso caso, o caso de mestrado profissional, é que ele efetivamente ele oferece essas soluções através dos produtos que são necessários para que o aluno conclua o curso. Então, todo aluno que adquire o diploma do mestrado profissional, ele obrigatoriamente tem que entregar um produto de aplicação efetiva. Ou seja, algo palpável, não é algo teórico, é palpável, é algo que você pode colocar em prática amanhã. Você tem ele aqui, você coloca em prática, entendeu? Então, esta é a grande vantagem que eu vejo no mestrado profissional, é oferecer para a sociedade soluções palpáveis, soluções efetivas, para resolver determinados problemas. Porque quando um estudante entra no nosso programa, a primeira coisa que ele faz para entrar no nosso programa é submeter um projeto para a gente, um processo seletivo, um projeto. Nesse projeto, ele identifica algum problema que ele quer estudar. Então, por exemplo, ele quer estudar a erosão costeira que ocorre na Ilha do Mosqueiro. Então, ele vê que a Ilha do Mosqueiro passa por diversos problemas de erosão costeira. Então, ele escreve um projeto, um processo seletivo, para que, nesse projeto, ele vai criar ali ele vai estudar por que ocorre aquela erosão costeira e também sugerir soluções para aquela situação. Então, isto é o primeiro passo para o estudante entrar no nosso programa, é identificar um problema relacionado com desastre natural e se propor a estudar esse problema, primeiro estudar, entender esse problema e, posteriormente, apontar soluções através do produto técnico. Perfeito, professor. Professor Hernani, como os resultados do programa retornam para a sociedade? Pois é, cara. Os resultados é o que nós esperamos que os profissionais formados no nosso programa coloquem em prática. Então, esses resultados é exatamente o conhecimento adquirido aqui na academia. Através desse conhecimento adquirido, ele vai ter condições de propor àquela comunidade que está passando por aquela situação de um desastre natural, como resolver aquela situação, quais são os passos que têm que ser tomados diante daquela situação para que aquilo ali seja minimizado.
aquele sofrimento, aquela situação toda causada pelo desastre, ela seja atenuada através de orientações. E essa orientação só sabe dar quem tem conhecimento adquirido, quem tem capacidade de atender aquelas pessoas através de conhecimento técnico, científico, e isso é necessário através do conhecimento. Então, Kézia, só dando uma continuidade aqui com o professor Hernani. Após o aluno se tornar o egresso do nosso programa, a ideia central é que ele dê esse retorno para a sociedade, no órgão que ele está trabalhando. A gente ainda precisa monitorar isso aí. Mas olha só, toda vez que o programa ele apresenta um produto técnico para a comunidade, para a sociedade paraense, para a sociedade amazônica, para a sociedade do Brasil, esse produto ele precisa ser botado em prática. E os produtos que saem do nosso programa, do PPGRD, eles são excelentes. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Recentemente, nós tivemos um trabalho, uma pesquisa, que era uma pesquisa para poder fazer mensurações, saber a cota fluviométrica de determinado rio, de determinada bacia hidrográfica. Então, nós fizemos um estudo, fizemos um modelo, e identificamos que aqueles dois rios daquelas bacias, eles tinham uma tendência de subir do ponto de vista homogêneo. Aí nós conseguimos fazer um modelo de previsibilidade para esse rio para 7 dias. Então, o que o profissional ele faz da Defesa Civil? Na hora que ele pega esse produto, ele consegue montar todo o plano de contingência dele antes daquele rio subir na cota. Então, quando aquele rio sobe numa cota extrema, acima de 13 metros, é um alerta geral. Então, aquele alerta geral, ele pode ser previsto muito bem dentro de um contexto profissional acadêmico, científico, que ele pode dar uma resposta muito bem para o órgão que está responsável. Então, um profissional monta um plano de contingência, aquele plano de contingência ele consegue mensurar e consegue conciliar com toda a comunidade. Essa pesquisa está sendo feito, né, melhorado, refinado, dando uma acurácia ao longo do tempo. Agora tem um profissional que está fazendo, o professor Hernani, né, que além de fazer a previsibilidade lá para São Luís, nós estamos fazendo também as manchas de inundações. Então, a gente está vendo quanto aquela bacia está subindo na cota máxima, que é uma cota de alerta, e quanto ela está avançando para determinados bairros. Aí você me pergunta, mas isso é importante? Extremamente importante. Por quê? Porque o órgão que banca a Defesa Civil, e a gente sabe que não é pouco dinheiro, não. O governo federal ele investe muito para um plano de contingência determinada região que está sob efeito de eventos extremos. Tá? Então, ele sabendo quanto aquilo cresce, quanto aquilo avança, que período ele vai dar, ele consegue fazer o cálculo e dizer, olha, eu tenho disponível tanto para gastar aqui nesse momento, na hora que eu vou ter o ápice do evento. Tu viu como ele é interessante? Sim. Esse é o papel da academia, esse é o papel do programa, esse é o papel de formar recursos humanos que deem uma resposta para a sociedade. Porque a gente precisa. O governo acaba economizando ao invés de agir só quando já está acontecendo o desastre. Aí todo mundo ganha. A sociedade, que não é impactada pelo evento, evita a morte, evita a perda, né, de material. Tem bairros que praticamente se perde tudo. Aí o governo sabe otimizar aquela verba, aquele profissional que vai fazer o combate não entra em fadiga, porque se ele não entender qual é o período que ele tem que ir, ele acaba indo 15 dias antes do evento, ser extremo, né? Ir para a cota máxima. Ele entra em fadiga, se ausenta da casa dele, então aí todo mundo ganha. Todo mundo, até mesmo a questão até do ecossistema, né? Ele sabe depois como recuperar esse ecossistema. Então, é assim, produto que sai, né, do PPGRD, ele é extremamente importante. Né? O programa ele é um programa muito bom, muito interdisciplinar, altamente heterogêneo, muitos profissionais de várias áreas, e a gente temos 10 anos, professor? 10 anos. 10 anos já de funcionamento, né, do programa. Nós temos N produtos técnicos extremamente interessantes para a sociedade. Então, aqui a missão é a gente extrapolar os muros da universidade e mostrar esse produto técnico para a comunidade. Tome, está aqui o produto legal, bora otimizar, vamos colocar isso para a comunidade, vamos colocar isso para a sociedade, vamos avançar nesse contexto, vamos sair daqui, vamos avançar um pouquinho lá para fora.
A ideia central é essa. Acho que é esse que é o contexto. E como o programa pode dialogar com instituições que sejam além da Amazônia? Poderia sim, quer dizer, pelo seguinte, porque os desastres naturais, eles não têm fronteira. Você vai encontrar em qualquer lugar do mundo. No nosso caso, o nosso programa aqui, ele atua especificamente para eventos que ocorrem na Amazônia. Eventos hidrológicos, enfim. Mas os desastres naturais, ele pode dialogar, o programa ele pode dialogar com qualquer outra instituição fora da região amazônica, porque um produto técnico, por exemplo, que é produzido aqui, com referência, por exemplo, a inundações ou de fenômenos de terras caídas, isso não acontece só aqui na Amazônia, acontece em diversos lugares do planeta até. Então, é perfeitamente possível a gente trabalhar, dialogar com outras instituições por essa razão. Ou seja, o estudo ele pode ter sido desenvolvido aqui na Amazônia, mas este evento ele vai ser observado em outras regiões. Você tem a questão de incêndios florestais. Você tem incêndios florestais na Amazônia, mas tem no Cerrado. Não é? Então, um produto técnico que possa ser gerado aqui na Amazônia, ele pode perfeitamente ser replicado lá no Cerrado, dependendo ou com alguns ajustes nesse produto técnico aí, mas o evento em si, o desastre natural, ele acontece em qualquer lugar. Então, por isso, pode ser replicado. Quanto aos produtos técnicos, nesses 10 anos que a gente está atuando aqui, nós já geramos 141 produtos, logicamente são 141 egressos, mas em diversas áreas. Área de saúde, área das engenharias, área de direito. Nós temos aí, então, profissionais formados em diversas áreas. Engenharia florestal, civil. A gente atende todas as áreas, na verdade. Porque, às vezes, a pessoa tem a impressão que é só na área de ciências atmosféricas. Não. As ciências atmosféricas ela é muito importante, porque o estudo das ciências atmosféricas ele é um dos principais desencadeadores dos desastres naturais, os sistemas atmosféricos, né? Eles são um dos principais desencadeadores, porque produzem condição de tempo severo e, consequentemente, vai resultar em desastre natural. Mas, junto a isso aí, você tem a atuação na área de saúde, na área de educação, na área de direito, enfim, são diversos profissionais aí. Você tem só colocando um exemplo aqui, eu, há uns 3 anos atrás, orientei uma moça, que agora ela já está concluindo o doutorado dela, que ela é enfermeira, agente do SAMU. Ela trabalha no SAMU aqui em Belém, esse atendimento que tem aí, né, nas ambulâncias na rua, e ela veio fazer o mestrado conosco, ela foi classificada e acabei orientando essa moça. O que ela fez? Ela visualizou o seguinte, ela visualizou que no trabalho dela, na área de saúde, logicamente, que ela é enfermeira do SAMU, ela viu que toda vez que ela chegava para atender uma situação lá de um atendimento de rua, ou seja, o que acontecesse, ela percebeu o seguinte, que algumas coisas, algumas atitudes poderiam ser feitas pela população antes da chegada do SAMU. E ela me dizia o seguinte, que as pessoas têm a impressão de que não se pode mexer, não se pode fazer nada. E a pessoa, às vezes, até morre lá porque o SAMU demora a chegar. E ela diz, não, professor, tem algumas coisas que a gente pode mostrar que podem ser feitas antes da chegada, de tal maneira a não agravar aquela situação que aquela pessoa se acidentou numa situação, por exemplo, de desastres naturais. Aí ela me disse, olha, por exemplo, uma situação de incêndio não florestal, agora vamos falar em incêndio urbano. Uma casa, um grupo de casas que incendiaram e algumas pessoas sofreram queimaduras graves. Então ela disse, olha, antes da chegada do SAMU, é possível sim que a população tome algumas atitudes, algumas coisas que podem ser feitas. E aí ela disse, olha, são recomendações. E então o que ela fez? Ela criou uma espécie de um manual e ela disse, olha, para esse desastre aqui, para essa situação aqui, você pode fazer isso, isso e isso. Para isso aqui, você pode fazer isso. Tipo assim, o caso que eu estava falando sobre a situação de incêndio que resultando em queimadura, né? Ela disse, olha, você pode tomar a decisão de colocar água gelada antes da chegada do SAMU. Resfriar esse corpo, não deixar a pessoa em sofrimento ali.
Não deixar isso em sofrimento, porque as pessoas acham que não, tem que esperar o SAMU chegar, e a pessoa está em sofrimento. Então ela viu isso, ela disse, olha, em questão de desmaio por aglomerações, e ela com conhecimento na área de saúde, ela disse, olha, pode ser feito isso, assim. Logicamente que não são intervenções que o médico faz, que a enfermeira faz, mas são atitudes que a população pode tomar de fazer ou de não fazer. No caso que eu estava te falando a respeito do caso dessa moça aí, que é enfermeira, ela disse, olha, o que você não deve fazer? No caso de queimaduras, não deve colocar pastas de dente, não deve colocar azeite, óleo de soja, enfim, porque as pessoas acham que pó de café resolve. Então ela fez uma série de coisas, assim, o que você deve fazer e o que você não pode fazer. E isso foi o produto dela, ou seja, ela criou uma espécie de um manual para diversos tipos de vítimas de desastres naturais, e dizendo, olha, isso aqui pode ser feito sim, antes do SAMU chegar. É uma coisa interessante que as pessoas nem imaginam, né? Mas foi feito assim a nível do nosso programa de pós-graduação. E é interessante, Kézia, porque como o nosso programa, eu falo nosso, mas é da universidade, né? Um jeito de falar. Ele é extremamente multifacetado, interdisciplinar, que a gente consegue casar várias vertentes da pesquisa dentro de um bojo, dentro de um contexto bem multidisciplinar. Vou te dar um exemplo, tem um trabalho assim muito interessante agora, que recentemente nós defendemos. Tem um aluno que ele trabalha na Secretaria de Meio Ambiente lá no município da Cará. Então ele fez o seguinte, ele casou dados de deposição de material particulado, que são granulometria muito pequenininha, que ele chama 2,5 de micrômetros, que são muito fininha mesmo. Ele casou com dados de aumento de doença respiratória. Então ele percebeu que período que você tem muita deposição de material particulado é inversamente proporcional à quantidade de doença que está acontecendo. Então quando ele vai entrando, a doença vai aumentando. Vai aumentando. Aí a gente verifica que dados abióticos casam muito bem com dados bióticos do sistema, entendeu? Então, a gente poderia pegar esse projeto e colocar o quê? Extrapolar para a região metropolitana de Belém. Poderia fazer município de Ananindeua, município de Marituba, região das Ilhas, região metropolitana de Belém, a cidade de Belém, né? Alguns setores, né? Tentar verificar que deposição de material particulado, será que influencia no aumento de doenças respiratórias para aquela região? Vai lá no SUS, baixa os dados e verifica em casa. E verifica se isso aí aumenta ou diminui, porque a tendência é sempre isso. São Paulo faz muito isso. A cidade de São Paulo ela tem vários setores de monitoramento da qualidade do ar. Muitos setores de monitoramento. A gente precisa fazer isso aqui em Belém. Então, nesse sentido, qual o tipo de parceria que o programa PPGGRD pretende fechar? Nós visualizamos principalmente o pessoal que atua na área de defesa civil. Defesa civil, o pessoal do Corpo de Bombeiros, as secretarias de Estado também, que podem ter profissionais formados, que tenham capacitação para essa área. Então, a nossa intenção é formar essas pessoas, capacitá-las para que elas possam ser vetores, pessoas que possam ser ali no município, aquelas pessoas que podem sugerir soluções e propor soluções diante do conhecimento adquirido. Então, as nossas parcerias principalmente devem estar aí na área do pessoal que atua na linha de frente, na área de defesa civil, no combate às questões de desastres naturais. Isso, o que o professor Hernani está colocando é verdade. A gente precisa qualificar, né, esse profissional que está na frente, né, desse contexto, que é o pessoal da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, pessoal mais atuante. Agora, é óbvio, a gente está aberto para qualquer profissional que queira fazer. Qualquer profissional que acha que tem condições de executar uma atividade dessa nesse contexto e acha que vai somar para a comunidade, para a sociedade, tudo bem. Mas a gente se propõe a fazer convênio, receber pessoas do interior, do município que tem um órgão de defesa civil, né? Se outros estados, né, já que o nosso podcast vai correr praticamente o Brasil, vai correr em todo lugar, se outros estados quiserem fazer parceria, fazer o convênio com a universidade, com o PPGRD, nós estamos abertos. Parceria ela é institucional, o contrato é tripartite entre a fundação, o programa e a Universidade Federal, entendeu? Tudo regido perante a lei, perante o convênio, tudo dentro do contexto institucional, que tudo tem que ser institucional. A gente está aberto aí para N parceria. A gente precisa
mostrar a qualidade do nosso programa, o refinamento, o que a gente está produzindo para a sociedade. E eu acho que o melhor meio é esse, é a gente conveniar com os órgãos e empresas de defesa. Quem quiser conveniar, a gente convenia. Olha, a gente acompanha muito o que acontece aqui na Amazônia, e nós temos diversas situações aí, principalmente voltadas às questões de terras caídas, movimento de massa, né? E inundações. Então, diversos interiores aqui na Amazônia, nosso estado, do Pará, Amazonas e todos os demais estados aqui da região amazônica, que eles passam muito por problemas de situação de inundação, por conta de atuação de sistemas atmosféricos, principalmente no inverno amazônico. E estas situações de inundações, elas preocupam muito essas prefeituras, esses locais que passam por essa situação. Então, estas prefeituras, se elas têm interesse de formar pessoas ligadas à prefeitura que venham atuar na área de defesa civil, elas podem deslocar esse pessoal para cá, para fazer o programa conosco, fazer o mestrado aqui conosco, para que elas se capacitem e venham a atuar de volta, depois retornem para os seus municípios e venham a atuar lá, a resolver os problemas daquela comunidade diante daquelas situações de desastres naturais. Entendeu? Existem desastres naturais que ganharam a mídia, por exemplo, o caso que aconteceu em Brumadinho. Esses desastres naturais, como o de Brumadinho, poderia ter sido evitado com o PPG-GRD? Olha, vamos deixar bem claro uma coisa. A situação de Brumadinho é uma associação de um evento que produziu um desastre natural, mas associado a um desastre tecnológico. Porque ali houve um rompimento de barragem por conta de a estrutura não suportou a carga daquela massa líquida, rejeitos. E aí ela se rompeu e foi arrastando tudo. Então ali existe, na verdade, uma associação. Não é só o desastre natural. Ali você tem associado o desastre natural que potencializou o desastre tecnológico. Então, são duas coisas, desastre tecnológico e desastre natural. O desastre tecnológico ele foi potencializado pelo desastre natural, que foi aquela chuva intensa que fez com que se elevasse o nível muito do reservatório e ele não suportou, do barramento, né? Não suportou e veio resultar naquela situação toda. Então, quanto à sua pergunta, primeiro, o desastre natural, se ele poderia ser evitado, não. O desastre natural é um fenômeno da natureza, nós não temos poder sobre isso. Nós não podemos evitar um desastre natural, porque o desastre natural é desencadeado por fenômenos da natureza, entendeu? O que nós podemos, o que nós atuamos é quando? Nós atuamos na antecipação. Seria minimizar esses problemas. Na antecipação da previsão, uma espécie de você se antecipar sobre o que fazer diante do desastre natural. Então, isso sim é perfeitamente possível. Aquilo que eu te falei ainda agora, a respeito de questões de inundação. A inundação ela vai acontecer, nós não temos o poder de segurar a inundação. Sempre acontece. O evento acontece, você tem aí um evento, por exemplo, de precipitação intensa. Ninguém tem poder de segurar essa precipitação intensa, ela vai acontecer. Mas o que nós podemos atuar é no sentido de monitorar e ter modelos, por exemplo, para informar que quando chegar essa cota aqui, vai atingir aqui, se essa cota aumentar, atinge outra, e assim, ou seja, o modelo ele pode ser uma ferramenta de uso para fins de minimizar as situações de desastre natural, ou seja, os desastres naturais eles vão sempre ocorreram desde que o mundo é mundo, mas o nosso papel é de atuar no sentido de minimizar os problemas causados pelos desastres naturais. Então, entendeu? Nós vamos nos antecipar antes que o desastre chegue. Se antecipar de maneira a se prevenir, isso. Por exemplo, deslocar pessoas, ter rotas de fuga, por exemplo, no caso de Brumadinho, a população conhecer as rotas de fuga para que as pessoas não sejam arrastadas pelo rompimento da barragem, por exemplo, mas para isso tem que ter informação prévia. Tem que ter informação prévia através de quê? De monitoramento. Então, tudo isso é feito de maneira que o nosso papel é de se antecipar de maneira preventiva
as situações que podem ser causadas pelo desastre natural, mas não que eles vão ser, que a gente possa atuar no sentido de impedi-los. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela grande inundação que surpreendeu todo mundo aí, atingindo a capital, né, Porto Alegre e diversas cidades. Aquilo ali, o ser humano não tem poder de atuar sobre como impedir, mas tem poder de atuar no sentido de se prevenir com relação aos efeitos, né? Aos efeitos. No caso do Porto Alegre, lá tem as barreiras de contenção, né? As comportas que não funcionaram. Então, nesse sentido, as comportas deveriam passar por manutenções, mas isso aí são situações de prevenção apenas, não de que a gente possa impedir que o desastre ocorra efetivamente. Então, é mais ou menos isso. Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? O Rio Grande do Sul também tem as condições climáticas, né, da região amazônica, elas são muito diferentes da região sul-sudeste do Brasil, não é isso, professor? Lá, por exemplo, aqui a gente não está sob efeito de massa de deslocamento de frente fria. Sistemas frontais. Né? Sistemas frontais. Lá não, lá tem sistemas frontais, tem as massas de ar que vêm da região da Antártica. Às vezes tem um acúmulo, né, vem uma frente fria, logo depois vem uma outra frente fria em cima e vai acumulando. Né? Então, são fenômenos atmosféricos bem diferenciados que existem no Brasil. Né? Então, é aquilo que o professor Hernani falou. A gente não tem como evitar o fenômeno natural. Isso já acontece há muitos e muitos tempos. Né? Não tem, porque às vezes o pessoal comenta aqui em Belém, essa água, essa maré, né? Essa pré-mar, esse pico de maré que inunda todo o ver-o-peso, inunda a doca, aí o pessoal comenta e tal. Isso já acontece há muito e muito tempo. Agora, a gente tem como... não é isso, prevenir. A gente tem como saber o pico dessa maré? Tem, tranquilo. Sim, tem como monitorar. Tem como monitorar. Aí, a partir desse monitoramento, pode-se fazer plano de contingência. Né? Então, os planos de contingência, eles cabem dentro do nosso programa? Cabe. A gente consegue fazer esses planos, consegue treinar o profissional para fazer os planos de contingência. Professor Gilmar, então vamos ver se a gente consegue evitar um fenômeno natural. Não tem como. Não tem como. A gente tem sim, a gente tem condições sim de monitorar, fazer uma previsibilidade, entendeu? Treinar um profissional para ele entender o que ele tem que fazer. Vou te dar um exemplo bem normal da região metropolitana. Essa cheia que acontece aqui, toda a precipitação que a gente tem muito acima da média, que acontece aqui na Bacia do Oriboca, quando você entra de Marituba para Belém. Não é isso? Né? Ele transborda, né? Transborda. Tem como você evitar o transbordamento? Não tem, por causa da precipitação, né? Aqui está bem estrangulado ali. Mas tem como você montar um plano de contingência para aquela região, para a Bacia do Oriboca? Tem como montar um plano de contingência. Nós temos profissionais dentro do nosso programa para fazer isso? Tem. Nós conhecemos um profissional que já trabalha há muito tempo ali, ao lado, naquela bacia e tal. Tem como fazer. Né? Monitorar, saber quando é que vai atingir o pico máximo, fazer um sistema de alerta, jogar um aplicativo de alerta, jogar um aplicativo para a Polícia Rodoviária Federal, jogar recomendações para a Prefeitura, entendeu? É nesse perfil que a gente dá para trabalhar. Isso. Olha, voltando àquela situação lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, aquilo ali foi uma situação atípica de uma combinação de fatores. Geralmente, quando você tem desastres naturais graves, sérios, é porque há uma combinação de fatores que eles se juntam e acabam contribuindo de forma positiva para aquela situação acontecer. Ali, você tinha um sistema frontal entrando, mas, normalmente, os sistemas frontais sempre entram no Brasil ali pelo sul, saindo da Argentina, Uruguai e subindo ali pelo Rio Grande do Sul. E eles vão pegando Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E eles fazem uma espécie de um caminho. O sistema frontal ele se desloca normalmente até que ele se desfaz no Oceano Atlântico. Ele anda para leste, ele vai para o Atlântico. Isso é o caminho normal dele. Isso acontece ao longo do ano. Você vê isso aí todo o tempo. Naquela situação específica ali, aconteceu que este sistema frontal estava acontecendo um bloqueio atmosférico. Existia um bloqueio atmosférico na frente do sistema frontal, e esse sistema frontal ele parou nesse bloqueio, e esse bloqueio ele segurou o sistema frontal por muito tempo.
E além desse sistema frontal ficar parado por conta do bloqueio atmosférico, ele passou a ser retroalimentado por esses chamados rios voadores que existem na Amazônia. Esses rios voadores, eles vêm da região amazônica, contornando ali na direção do Andes, e eles pegam o Mato Grosso, e esses rios voadores, eles retroalimentaram o sistema frontal. Ou seja, o sistema frontal começou a receber umidade, e eles foram recebendo umidade, tem chuva. Então o sistema frontal estava parado, sendo alimentado, e aí a chuva não parava, todo o tempo caindo. Porque se o sistema não for retroalimentado, ele acaba a energia dele, ele cessa. Ele exaure, né? Mas o bloqueio, estava havendo um bloqueio que segurava o sistema, e além de segurar, havia também uma retroalimentação. E foi uma situação atípica, isso não é comum de acontecer. Isso aí é uma combinação de fatores, uma combinação ruim, mas que aconteceu. Essa combinação ela é rara, tanto é que o último evento que teve lá, que eles diziam, não sei se aconteceu há 50 anos atrás, não foi que já... eles fizeram uma narrativa nesse sentido. Já passaram por uma situação grande lá, mas isso foi há 50, se eu não me engano, 50 anos que eles falaram, porque certamente essa combinação aconteceu também há 50 anos atrás. Mas ela não é comum, é uma coisa muito rara. Pode acontecer de novo? Pode. Mas o ser humano tem condição de interferir nessas coisas? Não tem, entendeu? O bloqueio atmosférico, isso são coisas de grande escala. Grande magnitude. Grande magnitude, que isso não está nas mãos do ser humano, entendeu? São combinação de fatores que podem resultar num desastre natural grave. Aqui na nossa região amazônica, o principal distribuidor de chuva, quem na verdade condiciona, né? Quem modula aqui a distribuição de chuvas na região amazônica é a chamada zona de convergência intertropical. Ela é a principal moduladora, é o principal sistema produtor de chuva, mas não é só ela é a principal, ela é como se fosse o carro-chefe. Mas essa zona de convergência, ela pode se combinar com algumas situações, para que ela fique mais intensa do que ela já é. Essa combinação, por exemplo, é se estiver acontecendo uma laninha no momento que está acontecendo, em que a zona de convergência está em atuação. Ou seja, combina a laninha com zona de convergência e combina também um outro fator que acontece no Atlântico, que chama-se dipolo do Atlântico. Se você combinar de forma favorável os 3 casos, dipolo, laninha e zona de convergência, de tal maneira que eles se combinem a produzir chuva, você causa uma situação gravíssima de inundação. Mas essa combinação é raríssima, entendeu? Mas pode acontecer. Tem períodos, né, professor, que essa zecite, né, ela está mais ao norte, ela está mais ao sul, ela migra. Ela tem uma migração norte, no sentido norte-sul. Ela migra e quando ela está mais ao sul é pau aqui em Belém, chuva pra caramba. Ela começa a retornar para o hemisfério norte agora, no final de maio. Choveu bastante, tem chovido bastante, né? A gente tem ela está bem ativa. Que está acontecendo algum desses fenômenos agora? Essas chuvas que estão acontecendo agora ainda são atuação dela. Da zona de convergência. A zona de convergência, mesmo para quem não é da área, é fácil de ver. Você vê uma imagem de satélite, ela é uma banda de nebulosidade horizontal. É uma banda que vem do Oceano Atlântico, ela vem desde a África, assim você vê, é uma banda horizontal de nebulosidade ali pela faixa do Equador. Ela se predomina, dá para você ver bem a banda em cima do ambiente oceânico, da água, da pérola. Ela fica bem definida. Fica bem definida. Quando ela vai lá para a região continental, a gente chama descontinuidade, né? Um pouco. Descontinuidade intertropical. Isso, assim. Estudamos muito isso na USP. Apesar de não é exatamente da área, né? Mas estudamos isso na USP. Teria como ter evitado aquela inundação que teve agora recentemente aqui em Belém? Aquela que deu mais de 20 horas eu já aprendi de que chuva. não se evita desastres naturais. Não. Teria foi como bem atípico prevenir também, né? as pessoas. Olha, mas os sistemas de alerta eles são lançados. Hoje já se faz previsão no Brasil com a mesma qualidade que se faz na Europa e nos Estados Unidos. Os modelos de previsão do Brasil, eles têm a mesma qualidade hoje em dia. Antigamente não, nós éramos bem para trás. Mas hoje, já a confiabilidade dos resultados fornecidos pelos modelos de previsão numérica são muito bons. Tu pode ver, às vezes você pode acompanhar aí nos telejornais, já se anuncia, por exemplo, uma onda de calor para a semana que vem. Reparem isso às vezes nos telejornais. Olha, na quinta-feira da semana que vem vai ter uma onda de calor. E você pode esperar que na quinta-feira da semana que vem a onda de calor está lá.
Então, isso... melhoraram muito os modelos. Quando que se fazia em meteorologia na década de 80? Jamais. Não, fazia isso não. Agora, quem é que faz isso? Modelo de previsão numérica. Os modelos, eles vão se aperfeiçoando cada vez mais. Entendeu? É igual em inteligência artificial. O modelo ele vai se aperfeiçoando de tal maneira que ele começa a replicar o que vai acontecer de uma maneira já bem real, próximo da realidade. Entendeu? E no fundo ele é um balanço de dados. Quanto mais ele está alimentando dado, ele vai replicando e vai... é igual o ser humano já. E dados confiáveis também. Tem isso, né? Joga dados nele, dados confiáveis, vai muitos dados que são plotados, né? E ele vai melhorando a resolução, vai melhorando a resolução. Aí, se ele vai melhorando para frente. Ele faz isso aqui, olha para trás, olha o presente e diz assim, agora eu vou replicar para frente. Aí, joga lá na frente. É a previsão de cenários futuros. Mas aí, nessa enchente que deu aqui em Belém, que aconteceu aqui em Belém, dava para ter minimizado, por exemplo, com dragagem dos canais, não daria? Daria. Assim, esse é o grande problema. O caso do que se verifica é que as ações elas podem ser tomadas, entendeu? Mas, atrelado a isso, também as pessoas não esquecem de um detalhe. Elas esquecem que o efeito da urbanização ele tem um lado bom, mas tem um lado ruim, entendeu? O lado bom, por exemplo, de asfaltamento, calçamento, é que você evita lama, você evita poeira, mas tudo tem o seu preço. Quando você impermeabiliza o solo, você evita que essa água seja infiltrada para o solo. E fazendo isso numa grande área como uma metrópole, vai ter os efeitos também contrários por conta dessa situação. Lógico que todo mundo quer a sua rua, né, urbanizada e tudo mais, mas as pessoas às vezes não atentam que isso é um dos fatores que resultam nas situações, às vezes, de alagamento. Porque a água não tem mais para onde escoar, e quando você tem uma combinação de chuva forte com maré alta, é uma coisa que não tem para onde. Se a maré está... O rio ele recebe. O rio ele recebe a descarga que vem da cidade. A cidade está no nível mais alto, o rio está mais baixo. Bom, nessa situação, por gravidade, logicamente, toda a água que é da cidade, da rede de drenagem, ela vai drenar para o rio. Mas imagina que se esse rio ele sobe o nível dele de tal maneira que ele esteja no mesmo nível do tubo das canalizações, dos canais que jogam para o rio. Se está no mesmo nível, como é que essa água vai entrar se ela já está no mesmo nível, ou se estiver até mais alto? Não vai, entendeu? Tem que aguardar, aí você tem que esperar um tempo, que é o tempo que naturalmente vai baixar. E aí as pessoas tentam achar culpados de todas as formas, mas elas esquecem que a impermeabilização, na minha opinião, é um dos problemas mais graves que existe. Agora, logicamente que se você tomar providências de limpeza de canais, de ter atitudes também, de não jogar lixo nos canais de drenagem, isso vai ajudar com que a água seja bem drenada. Então, é uma atitude válida, correta, mas não é só isso que vai resolver a situação de inundações. Tanto é que você verifica inundações em qualquer país desenvolvido do mundo. Você vê na Alemanha, você vê na França, você vê por quê? Porque as pessoas acham que é culpa só do poder público. Eu acredito que não. Eu acho que o problema todo é que cada vez mais que se impermeabiliza o solo diminui essa capacidade de infiltração. E veja bem, existe uma rede de drenagem. Quando a rede de drenagem ela é dimensionada, que ela é colocada e ela é dimensionada, essa rede de drenagem ela tem uma determinada capacidade de drenar. Uma capacidade de, por exemplo, aqueles tubulões que colocaram no meio da rua, aquilo ali é a rede de drenagem, né? Aquilo lá, ele foi dimensionado para receber, por exemplo, 1.000 metros cúbicos de água por minuto. 1.000. É a capacidade máxima, tá? Na década de 70, essa rede de drenagem ela era menos que 1.000, então ela drenava perfeitamente. Aumentou depois. Passa para a década de 80, década de 90, a rede de drenagem continua sendo a mesma. É a mesma rede de drenagem, mas só que o solo passou a ser muito mais impermeabilizado. Então está entrando muito mais água agora
na rede de drenagem, e essa rede não suporta. Ela não suporta porque ela tem uma capacidade máxima de drenar. Passado isso, não tem jeito. E aí eu penso o seguinte, ó, imagina que na década de 70, por exemplo, boa parte das ruas de Belém eram de terra. Uhum. As casas daquela rua, por exemplo, eram também, haviam quase todas as casas eram com quintais. Todas as casas eram tipo assim, a casa e mais 40, 50 metros de quintal. Isso na década de 70. Se você ver uma fotografia pegar uma fotografia aérea da década de 70, você vai ver essas casas com quintais. Se você pegar hoje essa mesma fotografia aérea desse mesmo local, você não vai encontrar quintal nenhum mais. Nenhum quintal mais você vai encontrar. Então, todas essas áreas livres de quintais que existiam, elas estão impermeabilizadas. A água não fica mais lá de jeito. Ela vai para onde? Ela vai para a rua. E antes ela não ia para a rua, ela ficava no quintal. Entendeu? Ela não ia, ela ficava no quintal porque o quintal eram grandes e tinham capacidade de drenagem. E o que se fez? Uma espécie de loteamento dos quintais, porque antigamente as famílias eram numerosas e a maioria distribuía o quintal pelos filhos que iam casando. E aí se torna aquele quintal ali que antes ele era livre, ele passa a ser só telhado. Só que esse telhado ele vai jogar numa lateral da casa e essa lateral da casa vai direto para a rua. Toda essa água que está caindo ali, ela não caía na década de 70, ela ficava. E a rede de drenagem da década de 70 é a mesma que está hoje. É um exemplo que eu estou colocando, né? Então lá ela suportava, agora ela não suporta. Porque mudou o cenário. E quer dizer, isso era muito comum na DOCA. Mudou o cenário. Né? Por exemplo, eu tenho foto, eu coleciono foto antiga. Daquele blog Nostalgia. Uhum. E já eu tenho umas 10 fotos da DOCA, aquela região da DOCA, até 1960. Final da década de 60 para 70, que o professor falando é verdade. Todas as casas antigas com quintais. Muito verde, né? Era muito verde, né? Por exemplo, o canal da DOCA estava lá. Todo o sistema de drenagem ele foi feito. Aí o professor coloca, todo o solo ele perdeu porosidade. Né? Ele perdeu, chama uma coisa que é difusão por percolação. Perdeu a percolação. A água vem, não percola e fica. Por gravidade, ela quer escorrer para algum lugar, né? Aí ela corre para a rede de drenagem. Na hora que ela corre de drenagem, ela é o quê? Aquela lá da década de 60. Que estava pronta para receber uma quantidade de uma água. Quantidade, multiplicou. Aí por que a DOCA ela é? Não tem como. A DOCA, porque ela perdeu aquele canal ali que passa perto do African Bar. Sim. Né? Aquele trecho do African Bar, não. Nem existe mais. Acabou. Aquele lugar lá onde era Maloca, no tempo nosso era Maloca lá, ela perdeu, né? Aí ficaram só um pedacinho, ela perdeu, e o canal da onde a DOCA de Visconde Souza Franco, ele cortou. Nessa obra agora, ele cortou mais ainda. Aí eles colocaram umas coisas lá, mas não adianta, vai alagar sempre, não tem como. Perdeu toda a porosidade. Porque o Jurunas, olha, o pessoal fala do Jurunão, né? Porque o Jurunas, ele não alaga tanto. Alaga, determinado setor. Por que não? Porque ele lá tem muito sistema de quintais abertos. Tu pode ir lá, porra. É infiltração de água no solo. Né? Uma solução que eu vejo que, não aqui no Brasil, mas é comum você ver nos Estados Unidos, é que pelo menos o calçamento, a calçada, não seja só calçada, tenha terra. Já viram isso? Às vezes tem terra de um lado, terra do outro e a calçada aqui. Então não calça tudo, deixa a parte uma parte que seja livre de terra. Qualquer rua, por exemplo, poderia ter. E não seria só calçada. E qual mensagem o programa pretende deixar para esses potenciais parceiros? Olha, a mensagem que eu deixaria seria o seguinte: os potenciais parceiros que nós possamos ter para a formação é que nós temos a oferecer um corpo docente de alto nível, que são todos são doutores, todos têm expertises em determinadas áreas. Então, a gente oferece uma capacitação de qualidade, ou seja, nós capacitaríamos essas pessoas a nível de excelência, ou seja, seriam pessoas com um bom nível de formação, de tal maneira que elas saiam daqui da academia realmente com capacidade de desenvolver soluções, de tomar atitudes para resolver as situações através do conhecimento adquirido. Então, o que a gente pode oferecer é
capacitar da melhor forma esse profissional que vem aqui fazer o mestrado conosco. E nós já estamos na iminência também de pleitear o doutorado. O nosso programa ele passou recentemente por uma avaliação quadrienal e nós mudamos de nível de avaliação da CAPES. O nosso programa ele tinha nível 3, porque todo programa, em geral, ele começa com nível 3. Nosso programa é um programa relativamente jovem, é novo, já fez 10 anos agora. Então, normalmente você começa com nível 3 e agora nós passamos para o nível 4. E todo o pessoal que é da área sabe muito bem que você mudar de nível é uma tarefa árdua para qualquer programa de pós-graduação. Não é tão simples, exige dedicação de todo mundo, tanto corpo docente quanto discente, para que a gente mude de nível. E nós conseguimos isso. Nosso programa ele passou para nível 4 agora, e com isso nós podemos, a partir do nível 4, pleitear a implantação do nível de doutorado. E é o que nós vamos fazer agora. Nós já estamos em movimentação, mexendo na nossa APCN, para que nós possamos submeter essa APCN e para implantação. Logicamente que ela é avaliada pela CAPES e depois a gente pode ter sido aprovado e implantar. E com isso, nós temos a intenção de implantar esse doutorado a partir de 2028, porque essa submissão é agora no segundo semestre. 2027 é o ano que eles avaliam e 2028, aqueles aprovados, eles passam a funcionar a partir de 2028. Nós acreditamos muito que nós possamos chegar a esse nível de doutorado porque nós temos feito muito esforço para isso. Nós temos cobrado muito dos nossos professores e também dos nossos alunos, porque tudo isso aí, na verdade, é uma união de professor, de aluno, para que a gente consiga fazer com que o curso cresça e seja bem avaliado pela CAPES. A CAPES é o órgão, né, regulador e que faz a avaliação, e eles são muito exigentes nesse sentido aí, em diversos aspectos das exigências deles. Para finalizar, a respeito, voltando ao que você nos perguntou, o que nós podemos oferecer é capacitar esse profissional da melhor forma para que ele saia daqui com habilidades, realmente habilidades de propor soluções práticas, efetivas, para resolver a situação das pessoas que precisam, as pessoas que precisam de orientação. Porque, veja bem, toda vez que você está diante de um problema, é necessário que tenha pessoas que entendam daquele problema, pessoas que realmente saibam o que fazer, porque a população, de modo geral, ela precisa ser orientada. Então, é necessário que tenham pessoas para apontar a solução e mostrar como fazer. E isso se adquire aonde? Na academia, na universidade. É aqui que você adquire esse conhecimento, é aqui que você adquire essa oportunidade de desenvolver as pesquisas, né? Então, veja, o professor Gilmar falou a respeito da aplicação de um modelo que trabalha com, por exemplo, ele trabalha com essas cotas, é uma relação de cota, mancha de inundação. Então, esse modelo, uma vez você alimentando esse modelo, ele te dá uma resposta em relação a qual seria a mancha de inundação para determinada cota. Mas, para que se faça isso, onde é que esse aluno, onde é que essa pessoa que está apontando isso, ela aprendeu a mexer com esse modelo? Na academia. É aqui que ele foi conhecer esse modelo. Ele não vai conhecer esse modelo lá fora, não é por iniciativa própria, só não ser que ele seja um autodidata que consiga fazer isso, mas a maioria não é. Então, você mexer com modelagem é algo complexo. Ele precisa de orientação, e a orientação está aqui na academia, através do seu orientador, dos seus professores. Então, isso é um exemplo que eu estou te colocando. Você trabalhar com um modelo, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente mexe dentro do nosso programa, é a parte de modelagem. E a modelagem ela te dá resultados fantásticos, que podem mostrar cenários futuros que você não sabe o que vai acontecer, mas o modelo ele te diz, ó, se você fizer isso, acontece isso. Se a cota de inundação subir a tal nível, a mancha de inundação é essa aqui, vai atingir esse bairro aqui. Se a cota for mais baixa, atinge só até aqui. Entendeu? Então, esse conhecimento aí, ele é super interessante e é adquirido aqui na universidade. Por isso que nós o que nós podemos oferecer é este conhecimento para esses jovens que venham a trabalhar conosco aqui. É isso, Kézia. Isso aí. Eu só tenho que concordar com o professor Hernani. Não tem, o que o professor Hernani está colocando é verdade.
Não tem para onde você ir. Você quer melhorar o seu atributo, quer melhorar o seu estudo? Eu vou estudar só. Não tem. Ninguém é autodidata, ninguém consegue fazer isso aqui. Você precisa de orientação, né? Venha para a universidade, escolha o que você vai fazer. Do ponto de vista do programa, a melhor escolha é isso aqui, PPGRD. Se você quiser trabalhar na Defesa Civil, eu vou fazer outro programa. Não tem. Tem que ser aquilo que você está, né, dentro do seu métier, dentro da sua profissão. Então, nosso programa ele é um programa que tem expertise, o senhor Hernani já colocou, tem profissionais extremamente interessantes. Os produtos que estão saindo são produtos que podem ser muito bem aplicados por qualquer órgão, qualquer instituição, qualquer local que queira trabalhar nesse contexto. Os produtos podem ser refinados, né, que é o que a gente faz. Futuramente nós vamos estar com o nosso programa de doutorado, daqui a 2028 com certeza nós temos uma produção muito grande, tem uma dedicação muito grande do corpo docente, é muito heterogêneo, né, e recebemos grande quantidade de alunos e ninguém reclama. Então por que ninguém reclama? Porque o pessoal gosta, né? Concorda? É isso. Se não estivesse dando certo, eu te garanto que já estava todo mundo reclamando. Mas ninguém reclama. O pessoal vem, gosta, estuda, defende, tem um corpo para ter a nossa bancada ela é muito, né? São professores externos do programa, conjugado com professores internos que vêm avaliar todos os trabalhos. Então, Kézia, só para encerrar, quero dizer assim, a Universidade Federal do Pará ela está muito bem representada do ponto de vista de desastres naturais, que é o programa PPGGRD. A Amazônia ela está muito bem, ela agradece muito, porque o programa gera muita demanda para a Amazônia, né? E, quiçá, o Brasil, né? Porque você falou um negócio interessante, né? O senhor Hernani disse assim, olha, o maior povoamento do Brasil é litoral. Litoral está sob efeito de bacia. Litoral está sob efeito de vários fenômenos, né? Hidrodinâmicos e atmosféricos. Então, problema de cheia, né, deslocamento de massa, existe muito, né? Tanto na Amazônia como no resto do mundo, do resto do Brasil. Né? E existe alguém para solucionar? Está aqui, ó, PPGGRD. Pronto. Obrigado, Kézia. Obrigada, professores. Eu, em nome da equipe do Pode Inovar, agradeço a presença dos dois professores, professor Hernani e professor Gilmar. Agradecemos muito. E a gente deixa aberto aos parceiros, quem queira fazer parceria com o programa, instituições, secretarias, a própria Defesa Civil, estamos abertos a fazer essas parcerias com o PPGGRD. Muito obrigada.